Então, vamos fazer uma análise dessa câmera, que é a mirrorless da Panasonic, que se chama G7. Okay? Essa câmera da Panasonic seria mais ou menos a level médio dela. Ela tem uma mais básica, aí ela tem essa, daí ela tem mais avançada que essa. Então, essa seria mais ou menos um meio termo. A gente está falando aqui de uma câmera, então, de mais ou menos $700, tá? O preço dela aqui. Tem alguns preços diferentes, mas basicamente $700, 697 com uma lente de kit. Então não é nem a de entrada, nem a câmera mais avançada da Panasonic. Vamos fazer uma comparação aqui, sempre com o nosso site de referência, que é o dpreview.com. Vamos olhar o que eles fazem de comparação aqui de outras câmeras, então, que estão inseridas na mesma categoria. Tá? Essa daqui, deixa eu caçar aqui qual é o ano de lançamento dela. Deixa eu ver se eu encontro. Ó, ela é de 2015, tá? Então, ela é do ano passado. Significa que a comparação que o DP Review está fazendo aqui são com câmeras também da mesma época, também do ano passado. Obviamente, nós temos lançamentos desde então de outras marcas, não da Panasonic. Então, essa comparação é com câmeras da mesma categoria e da mesma, ali da mesma geração, tá? 2015. Então, vamos dar uma olhada aqui nas informações. A comparação que eles fazem aqui, então, é com a Panasonic G7, com a T6i, com a Olympus EM10 e com a Sony Alpha 6000. Essa Sony Alpha 6000, no caso, já existe a Alpha 6300. Tá? E as outras câmeras continuam sendo atuais. Temos aqui uma igualdade entre as duas, Panasonic e Olympus, as duas são mirrorless micro 4/3. Bom, fazer um parênteses então para fazer um contexto aqui sobre isso. A Panasonic e a Olympus fizeram um acordo de lançamento simultâneo e compatível de um sistema chamado micro 4/3. Esse sistema ele é como se fosse um meio quadro do full frame, porque o fator de corte dele é de 2 vezes. Tá? Na década de 70, a Olympus tinha uma câmera chamada Olympus Pen, que era uma câmera de meio quadro, e ela fazia fotografia só na vertical, porque o filme continuava correndo a tirinha do filme na horizontal. Então, em vez de fazer um quadro completo, tá, na horizontal, ela fazia meio quadro pequenininho, com fator de corte de 2 vezes. Isso significava que um filme dessa Olympus fazia 72 fotos, ao invés de fazer 36. Só que isso tinha um fator de corte, isso demandava uma ampliação maior do filme, então a qualidade não era assim aquelas coisas. Da mesma maneira que hoje em dia o sensor é o fator determinante dentro do sistema fotográfico, na época do filme isso era ainda mais óbvio. Você comprava um filme padrão 135, ou seja, 36 por 24 milímetros, mas se colocasse numa câmera com meio quadro, ela faria então 72 fotos com a metade do tamanho. E é mais ou menos isso que ela seguiu, então, quando ela inventou a micro 4/3, ela fez um tamanho de sensor que é compatível exatamente com essa Olympus Pen que ela tinha lá na década de 70. Só que não faz fotos na vertical, ela faz fotos na horizontal, porque o sensor você consegue colocar na orientação que quiser. Tanto que a maioria das câmeras da Olympus, ela segue também um estilo retrô, que é um estilo das câmeras que ela tinha nessa década de 70, década de 80. Já a Panasonic não fazia câmeras de fotografia nessa época, ela caiu de gaiata na história. Então ela não tem câmeras com estilo retrô. Ficou mais ou menos dividido entre as duas fabricantes assim. A Olympus mantém câmeras com estilo retrô, que é a linha OM e a linha Pen, e a Panasonic, câmeras com estilo mais moderno. Tá? E daí a Panasonic tem as Panasonic G, com vários outros nomes que se seguem, GH, GX. A gente vai tratar especificamente da G7. Okay? Então, feito esse parênteses, temos aqui os tamanhos de sensor. A T6i e a Sony têm o APS, que é 1,5 vezes o corte dele, e
A Olympus e a Panasonic, as duas com o micro 4/3, que é 17,3 por 13 milímetros. As duas usam exatamente o mesmo sensor, 16 megapixels, tá? É exatamente o mesmo sensor, certo? Então, como elas compartilham lentes e coisas assim, elas também compartilham o sensor. Então, aqui não temos diferenças muito grandes entre as duas micro 4/3. As diferenças começam a aparecer aqui, ó. A Panasonic tem um visor com resolução de 2,36 megadots. Isso significa que ela tem 2,360 milhões de pontos dentro do visor eletrônico. Obviamente, quanto mais pontos dentro desse visor, mais nitidez você tem na imagem, que é aquela telinha pequenininha da câmera, que está normalmente posicionada no mesmo lugar que estaria o viewfinder óptico de uma câmera SLR. Por isso que a Canon AT6i está aqui colocada como óptico. Tá? E a da Olympus tem 1,44 só megadots, então ela tem menos resolução. Vamos ver outras informações interessantes aqui. Ó. Daí na velocidade de fotos contínuas. A Panasonic faz 7 fotos por segundo, enquanto a Canon faz 5 fotos por segundo, é a mais lenta de todas dessa categoria. Aí temos a Olympus fazendo 8, então é um pouquinho mais rápida do que a Panasonic. E a Sony fazendo 11 fotos por segundo. Nesse quesito, todas elas estão razoavelmente de boa. Tá? Pela minha experiência com fotografias de assuntos em alta velocidade, 6 fotos por segundo, 5, 6 dão conta legal. É óbvio que se você faz assuntos ainda mais rápidos, né, tipo esporte, coisa assim, quanto mais você tiver acesso, melhor. Mas você vai acabar usando um número não tão grande, porque afinal de contas você vai ter um monte de fotografias depois, todas elas muito parecidas. Agora, 5 ou 6 fotos por segundo pode ser fundamental para o tipo de fotografia que você faz. Okay? Então, todas elas estão dentro de um padrão legal. Vamos ver, próximas diferenças aqui seria aqui, ó, a resolução máxima da filmagem. Tá? Isso aqui, daí nós temos diferenças grandes. A Panasonic é a única que filma em 4K. Tá? Então, a Panasonic filma em 4K, enquanto as outras, Canon e Olympus, só filmam em Full HD, em 30 frames por segundo. Já a Sony, ela também filma só em Full HD, mas ela tem 60 frames por segundo em Full HD. Isso é uma vantagem considerável, porque afinal de contas 4K é legal, é divertido? Sim, mas é muito pouco utilizável ainda. Nós não temos assim, monitores capazes de fazer 4K acessíveis para todas as pessoas. Se você for fazer um vídeo para colocar na internet, não é qualquer internet que consegue baixar um 4K com fluidez. Então, o 4K ainda é um pouco restrito o uso. É óbvio que é interessante a câmera ter, mas é um pouco restrito. Agora, você ter 60 frames por segundo em Full HD pode ser muito interessante. Você consegue fazer quase um slow motion com 60 frames por segundo. E a próxima informação que nós temos que é muito relevante é a quantidade de fotos que uma carga de bateria consegue fazer. Então, nós temos aqui, segundo o teste da CIPA, que testa as câmeras, fica disparando várias vezes para ver quantas fotos ela faz com uma carga, ou seja, não é informação do fabricante, certo? O fabricante pode te dizer assim, né, minha câmera faz 1 milhão de fotos com uma bateria. Não, isso daqui é um teste, ok? Então, se lá no site do fabricante tem outro número, é porque ele está testando de outra maneira. É a mesma coisa num carro. Você entra na especificação técnica do carro lá do site do fabricante, ele diz que o carro faz 20 km por litro. Aí você vai olhar uma análise do carro e o carro faz 10 no teste. Então, vida real e propaganda pode ser muito diferente. No caso aqui, é um pouco mais para o lado da realidade, porque isso é um teste realmente feito. Temos 350 fotos para mirrorless da Panasonic, 440 para Canon, que é DSLR, 320 para Olympus e 420 para Sony.
Aqui é um negócio muito interessante, porque você deve ter ouvido falar muitas vezes que as mirrorless, elas não são capazes de fazer tantas fotos quanto uma DSLR. Bom, nós temos praticamente uma igualdade de quantidade de fotos entre a Sony e a Canon da mesma categoria, certo? Então, essa diferença não é uma diferença assim tão grande, tá? É óbvio que as mirrorless gastam mais bateria, porque afinal de contas elas estão sempre com um monitor ligado enquanto você está olhando a fotografia, seja o monitor principal ou o viewfinder, que é um viewfinder eletrônico. Então, isso gasta mais bateria. Só que não é assim aquele absurdo. Agora, eu concordo que os fabricantes podiam abrir mão de fazer câmeras mirrorless tão pequenininhas para colocar uma bateria um pouco maior, que tivesse um pouco mais de durabilidade. Então, você ter câmeras mirrorless obviamente menores é um negócio legal, tio fabricante de mirrorless. Só que ela não precisa ser tão pequena. O teu carro-chefe poderia ser uma câmera do mesmo tamanho da DSLR, só que com uma bateria que durasse o dobro da quantidade de tempo. E isso seria possível tecnologicamente falando. Então a tua escolha, não sei se é a melhor de todas. Ninguém gosta especificamente só de câmeras pequenas. Poderiam gostar de uma mirrorless que durasse mais a bateria. E isso é possível. Eu sei que você consegue se você quiser. Com o fundo do seu coraçãozinho, se você quiser, você faz. Então, tenta a sorte. Beleza? Essas são as diferenças mais profundas. É óbvio aqui também uma diferença no peso, né? Muito óbvio. Uma DSLR sempre vai ser mais pesada do que uma mirrorless. Mas não temos uma diferença assim tão gritante entre a Panasonic e a Canon, que é a única representante das DSLRs aqui. Tem ali 100 e poucas gramas de diferença. Isso faz diferença? Sim, faz diferença. Mas a Sony é 344 gramas só. Então é 200, quase 200 gramas a menos que uma DSLR. E isso é bastante diferença. Então a da Sony, apesar de ter um sensor maior, ela é muito mais leve em relação à DSLR. As outras, a Canon em relação à Panasonic, não tem assim aquela diferença. Mas mirrorless vai ser sempre mais leve. Okay? Bom, essas são as especificações aqui, então, que temos diretamente, tá, da comparação. Agora, eu vou abrir a segunda página aqui, a terceira página do review, do DP Review, para mostrar o corpo dessa câmera. Porque isso pode ser interessante para algumas pessoas, o design da câmera, né, o aspecto dela, e como você tem praticamente a mesma câmera Panasonic e Olympus, só que o design é diferente, isso pode ser fundamental para você escolher. Então, vou dar um giro aqui na câmera, completo, tá? E vou parar em algumas posições. Essa câmera da Panasonic é uma câmera, então, meio quadradinha. Tá? Perceberam que ela é meio quadradinha? Eu, particularmente, não gosto muito desse aspecto dela. Sei lá, me parece meio espartano. Eles querem fazer a Panasonic seria a câmera moderna e a Olympus a câmera retrô. Não sei se a Panasonic nesse modelo foi muito feliz. Eu acho ela feia. Se isso é importante para ti, né? Botões. Deu mais que um giro que eu gostaria, então vamos deixar passar de novo. Aqui. Botões. A da Panasonic tem botões muito semelhantes a botões de câmeras compactas. Os controles dela são muito semelhantes a de câmeras compactas, mais ou menos um padrãozinho. Isso traz algum benefício de ergonomia? Sim, para quem está acostumado mais com câmera compacta. Mas eu sinto uma falta de determinados controles mais específicos para aquele usuário um pouco mais hard, aquele que sabe já manipular uma câmera mais completa, já tem uma memória mecânica da sua mão ali acessando os controles. Então, sei lá, acho que a Panasonic não foi muito feliz nesse ponto. Poderia ter colocado um pouquinho mais de controles customizáveis e coisas assim, né? E outra característica dessa câmera, que é específica dela, é que ela não vem com o corpo selado contra a poeira e contra a água. Essa era uma das preocupações daquela minha aluna, da Paula. Ela quer fazer fotografias
não seria uma trilha assim ostensiva, sabe? Ela não quer jogar a câmera na lama, senão eu diria para ela comprar uma GoPro. Ela quer uma câmera que, se começar a chover no meio da trilha, ok, eu posso continuar fotografando, posso continuar filmando. Então, esse daqui não seria o modelo ideal para ela. Aí teria que ser uma acima. Só que daí subimos de categoria, subimos de preço. Essa não é selada. Tá, uma câmera não ser selada não significa que, se começar a dar uma neblina, você tem que sair correndo. Não, elas são razoavelmente resistentes, tá? Só que não é garantido daí. Então tem que ter muito mais cuidado do que com uma câmera selada. Okay? Então essa consideração é preciso ser feita. E aqui tem uma imagem da câmera sendo segurada na mão, então, que dá uma noção de escala, né? Que é interessante você ter. Veja que é uma câmera pequenininha. Realmente ela é uma câmera do porte de uma ultrazoom. Tá? Quem olhar você fotografando não vai saber a diferença se você está com uma ultrazoom ou se está com uma câmera como essa, que é uma câmera que troca de lente, então uma câmera toda especial. Isso pode ser uma vantagem muito grande se você estiver procurando uma câmera para viagem, mas quer uma qualidade de imagem melhor do que a das ultrazoom. Porque, afinal de contas, numa viagem, além de você querer uma câmera mais portátil, você também pode querer uma câmera que não chame tanto atenção por questão de segurança. Se você está com uma DSLR monstruosa na mão e tem algum meliante ali querendo roubar alguma câmera, ele vai preferir roubar uma câmera grande porque ele acha que ela vai ser mais cara. Quando você tem uma câmera aqui com um sensor razoavelmente grande, então qualidade de imagem e possibilidade de usar lentes específicas, porque ela é intercambiável. Então pode ser muito interessante como uma câmera de viagem. Tá? E isso é o que nós temos aqui dessa câmera. Agora eu vou mostrar a concorrente direta, que seria a Olympus. Eu já falei sobre ela, as características, menos uma característica específica aqui que o DP Review não trouxe como informação ali nas considerações. Que esse lançamento mais recente, né, então não estava naquela lista, é a OMD, a série OMD EM10-2. Ela tem lá os 16 megapixels, ela já tem um visor melhor, não é aquele de 1.44, é o de 2.36 também. Ela filma igual a Sony em 1080, com 60 frames por segundo. Faz time-lapse em 4K. Tá? Time-lapse é aquele série de fotografias numa sequência para depois você juntar elas num tempo e pegar o movimento de coisas lentas, você filmar elas com quadros muito separados. Eu já fiz um vídeo falando sobre time-lapse. Dá uma procurada lá no canal do YouTube que você vai encontrar. Então ela faz isso em 4K, mas a grande vantagem dela é isso aqui. Ó. Até dar um zoom aqui. Está bem no meio da imagem. Ela tem uma estabilização de imagem a nível de sensor de 5 eixos. Isso é uma característica muito interessante. Tá? Então, as Olympus mais recentes estão entrando com essa estabilização de 5 eixos, que é fantástica. Tá? O sensor ele pode se mexer, então, em 5 eixos para corrigir a movimentação da tua mão, e isso faz com que você ganhe a possibilidade de fotografar na mão com a câmera, sem tremer, até 5 pontos de luz a menos do que você teria em uma câmera normal. Okay? Então dá para fazer quase que longa exposição na mão. Eu tenho também um aluno que comprou uma da mais avançada da Olympus. Ele saiu de uma Canon 5D e comprou essa Olympus, o Fernando Sandri. Ele está adorando a câmera, apesar do sensor ser menor. Ele está fazendo paisagens com essa câmera, só que daí a possibilidade que essa estabilização de 5 eixos dá é fantástica. Ele está conseguindo fazer fotos com 2 segundos na mão. Isso é incrível. Tá? Então, essa característica da Olympus é matadora. E para filmagem, né, você não precisa nem usar aqueles estabilizadores mecânicos de câmera, porque a estabilização dela é tão boa que o vídeo fica completamente fluido, lisinho. É uma maravilha para filmar também. Então, muito interessante, apesar de não fazer 4K. Então, essas seriam as características daí da
concorrente, né, ou diria irmã da Panasonic, que daí é mais atual. Tá? Mas temos aqui um valor semelhante à da Panasonic. Tá? Ó, ela com o corpo, com a lente, corpo e lente, $800. Tá? $100 a mais só do que a Panasonic. Certo? Vamos dar uma olhadinha no design rapidamente dela. Então, design. Temos uma câmera, então, com o estilo mais retrô. Aqui não tem aquela figurinha que gira, o DP Review não fez, mas temos, melhor ainda, um quadro aqui com os controles. Percebam que os controles são muito mais variáveis e você tem um monte de controles, todos esses que não tem nome ou está escrito FN, são controles customizáveis, que você consegue colocar a função que você quiser. Então, isso torna a prática fotográfica depois muito mais interessante. E a carinha dela está aqui. Ó. Tá? Então, ela é igualzinha a uma câmera Olympus OM da época do filme, que é uma câmera bem bonitinha, ela é bem simpática. Eu gosto muito mais do design dessa câmera em termos de ergonomia e em termos de aparência geral, que é importante, você não pode comprar um negócio que você acha feio, né? Então, eu acho muito mais interessante essa da Olympus em relação à da Panasonic. Só que ela também não tem o corpo selado. Tá? Então, de novo, ela seria uma opção muito interessante se você não vai fotografar muito em ambientes hostis. Agora, se você for pego de surpresa por uma chuva leve, alguma coisa assim, tu não vai ter muitos problemas. Agora, garantido que é selado, não. Só a superior da Olympus também. Tá? Tendo isso a gente visto, vamos abrir aqui uma comparação de qualidade. Tá? Então, eu vou entrar na comparação aqui de estúdio dessa Olympus. E vou abrir a da Panasonic, porque as duas ali, então, são os nossos assuntos atuais. Ó, já até abriu direto, certo? Primeiro, vou selecionar aquele cantinho maroto aqui, ó. Esse aqui que mostra a definição da imagem. Aqui que é um lugar legal para vocês avaliarem a relação imagem-ruído e também a nitidez da imagem com o ISO mais baixo. Percebam que a imagem da Olympus, ela acaba sendo um pouco mais contrastada do que a da Panasonic. Lembrando que nós temos aqui, então, a Olympus na esquerda e a Panasonic na direita. Ela é um pouco mais contrastada e parece ser um pouco mais nítida. Certo? Isso são questões de escolha ali no processamento da imagem, porque o sensor é o mesmo. Então, são características específicas de escolha do fabricante em cima do mesmo sensor. Vamos subir esse ISO para os nossos 6.400, que é logo o que faz bastante diferença. Tá? 6.400. Temos uma leve vantagem em termos de ruído na Olympus e uma leve vantagem em termos de nitidez na Panasonic, mas as duas não fazem aquele trabalho. Então, ela é uma micro 4/3. Ela não foi feita para fotografar com ISO 6.400 e, né? Aquela maravilha. Então, se você quer uma câmera que tenha a capacidade de fotografar com ISO muito baixo, você vai ter que acabar indo para uma câmera de sensor maior. Agora, as duas aqui estão praticamente equivalentes. Óbvio, as duas usam o mesmo sensor. Certo? O que tem de diferença é processamento imposto pela câmera em cima da imagem. Tá. Agora vamos abrir aquela Sony, só que eu não vou abrir a antiga, não vou abrir a 6.000, porque ela já é o modelo ultrapassado. Vou abrir a 6.300, que é o modelo atual. Tá? E vamos ver como um sensor APS de uma geração superior vai se comportar. Então, temos aqui a 6.300. Ok? Tá aí, ó. Ela tem muito mais nitidez no resultado final da imagem, apesar de também ter um pouquinho mais de ruído. Só que gosto também um pouco mais das cores da Sony, porque elas não ficam tão gritantes, elas são um pouquinho mais neutras. Tá?
Vou abrir de novo essa imagem com o ISO 200 para vocês verem a fotografia com as cores originais. Ok? Estão vendo como é mais natural as cores da Sony? Porque a Sony é uma câmera um pouquinho direcionada a um entusiasta ali, como eles chamam de categorias, um pouquinho mais avançado. E as da Panasonic e da Olympus, elas são câmeras um pouquinho mais para aquela pessoa que quer comprar uma câmera para viajar e coisas assim. Então, essas pessoas tendem normalmente a gostar de imagens mais vibrantes. Agora, é óbvio que se você entrar nos parâmetros de imagem das duas câmeras, você consegue tornar mais neutra a da Panasonic e consegue tornar mais viva a da Sony. É uma escolha do fabricante de mandar como de fábrica. Mas é óbvia a vantagem que a Sony leva em termos de qualidade de imagem. Lá no ISO mais alto, essa vantagem não é assim gritante. Como eu mostrei, ela tem ruído, ela não é aquela maravilha, mas veja em ISO 200 como ela é muito mais nítida, ela tem um contraste mais bem resolvido e ela não afeta tão fortemente assim as cores da fotografia. Então, o que eu poderia dizer? Você tem duas câmeras praticamente iguais entre Olympus e Panasonic. Vai de você escolher pela essa aparência dela ou pela ergonomia dela, porque as duas fazem praticamente a mesma coisa. Agora temos uma Sony consideravelmente superior em relação às duas micro 4/3. Vamos dar uma olhadinha no preço para ver o que isso significa em termos de preço. Corpo e lente. Não, eu estou na Panasonic aqui. Espera aí que eu vou ter que abrir a Sony. Corpo e lente, então, lá da Panasonic, 799. Vamos abrir a da Sony. Está aqui, ó. Nem preciso abrir ela, já tem o preço aqui embaixo. $200 a mais, certo? Então, se $200 justificar essa diferença para ti em termos de qualidade de imagem, vai na Sony. Se não justifica, se você realmente não tem como comprar a da Sony e vai mais pelo custo-benefício, aí é uma questão pessoal escolher entre a Panasonic e a Olympus. Agora, um detalhe é que a Sony é resistente à água e à poeira, ok? Ela tem 24 megapixels, está ali, ó, 24 megapixels, o sensor é maior. Então, ela também acaba sendo um pouco melhor em tudo, ok? Vai mesmo de ver qual é esse custo-benefício, o que é melhor para ti especificamente. Eu iria de Sony, economiza mais um pouco, né? Sei lá, faz alguma coisa, pede um dinheiro emprestado para alguém, faz alguma coisa. Já que tu está comprando uma câmera, investe um pouquinho mais e compra uma que vai durar mais tempo contigo, porque sendo selada ela tem uma resistência maior. E também ela já é uma câmera, sendo do lançamento desse ano, ela é uma câmera mais atual. Ela vai conseguir ficar ali na ativa durante mais tempo do que as outras câmeras micro 4/3. Então, eu acho que essa seria a minha opção. Veja se essa também é a sua. Ha! De acordo com as leis da vida, do universo e tudo mais, você tem duas opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda. Para você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Para você dar um like nesse vídeo. E uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Para você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.